Bolsonaro foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos. Será? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa notícia aí que está circulando na internet, nos sites de notícia, sobre o fato do Bolsonaro ter sido condenado no Tribunal Permanente dos Povos. Antes, aquele recadinho básico de sempre, se inscreva, curta, comente, compartilhe e cogite nos apoiar tanto no Pix quanto se tornando membro do canal, demorou? Hoje, uma das primeiras coisas que eu acabei me deparando na internet quando eu tava ali zapeando o Twitter e outras redes sociais, foi essa notícia de que Bolsonaro teria sido condenado no Tribunal... Eu já ia falar Tribunal Penal Internacional, não. É Tribunal Permanente dos Povos, que, confesso pra vocês, eu mesmo não tinha ouvido falar sobre esse órgão até hoje. Então vamos aqui logo, sem juridiquice, falar o que significa essa condenação, o que é esse órgão. Pra começar, esse órgão não tem nada a ver com o Tribunal Penal Internacional, não tem nada a ver com justiça, absolutamente nada. Ele é simplesmente uma organização, um monte de pessoas que se uniram e criaram e resolveram dar esse nome tribunal, esse nome bonitinho de tribunal, em que ele emite uma sentença que nada mais é do que somente uma opinião. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse Tribunal Penal Internacional, ele não tem a capacidade nem o poder de restringir direitos nenhum, seja a liberdade ou seja de repente uma pena de multa, nada. Somente emitir uma opinião em forma de sentença. E aí é muito legal porque eu estive recentemente, eu até quero fazer um vídeo para falar com vocês sobre isso, no Encontro Brasileiro dos Divulgadores de Ciência, e a gente sempre lida, muitas vezes, com a questão das pseudociências. E esse caso me lembrou muito a questão da pseudociência, porque a pseudociência, a gente não pode confundir com crença, com fé. A pseudociência, normalmente, ela se vende como ciência, ela tenta maquiar a sua eficácia ou não, através de métodos que se assemelham ao que seriam científicos. Ela inclusive usa termos emprestados como quântico, sistêmico e outras palavrinhas assim que a gente sempre vê. E nesse caso a gente pode notar uma espécie de pseudo-direito, de pseudo-jurídico, que é o uso dessas expressões como tribunal, sentença, que dá um caráter ou faz parecer que se trata de algo mais sério, de algo que realmente fosse um julgamento. Não é um julgamento, inclusive, se eu não me engano, pelo que eu olhei na sentença, não teve nem defesa, ou seja, um julgamento em que a pessoa não apresenta nenhuma defesa. Tá, isso acontece? Acontece, mas a pessoa é notificada e é feito um relatório, aquela pessoa é julgada à revelia, que a gente chama, que é quando a pessoa não quis apresentar a defesa. Aqui não. Eu não consegui encontrar ali o procedimento deles, mas assim, não teve manifestação de defesa, não teve nada. Teve apenas um julgamento em que se auferiu a responsabilidade do Bolsonaro sobre as mortes que ocorreram na pandemia e outras questões mais, principalmente envolvendo aí a questão dos povos originários do Brasil. Mas, como eu disse, isso é apenas uma manifestação de natureza opinativa. Ela só tem um julgamento moral, saca? Ela não tem condenação prática nenhuma. É claro que é só mais uma condenação moral, é só mais um vislumbre da sociedade sobre o quão podre, o quão abjeto, o quão nojento é esse governo do nosso presidente. Inclusive, ensejaria sim, eu já trouxe aqui em 2 vídeos, um sobre se o Bolsonaro seria genocida ou não, em que eu falo da diferença dos crimes contra a humanidade e dos crimes de genocídio, e depois uma nova atualização em que aí sim nós temos a questão do genocídio em razão da sua atuação diante dos povos originários. Esses julgamentos a gente não sabe se um dia vai ter início ou não, o Bolsonaro já foi denunciado várias vezes lá no Tribunal Penal Internacional, que é em Haia, né? Esse sim teria poder de impor uma sanção, a restrição da liberdade e tal. Esse que nós vimos aqui, esse que nós estamos comentando, não. É só como se fosse uma espécie de órgão de imprensa que se transvestiu, não bem imprensa, sei lá, como se fosse uma sociedade, uma organização, tipo, sei lá, qualquer órgão, tipo um clubinho de RPG de pessoas mais conhecidas, mais famosas, que, né, jornalistas e tal, que envolve várias entidades que fizeram esse julgamento. Tô tirando o mérito desse julgamento? Não. Do ponto de vista
político, do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade da imprensa, da liberdade de você auferir e emitir juízo de valor sobre os erros e os eventuais crimes que Bolsonaro cometeu, tá ótimo, é isso que a imprensa faz, é isso que esse órgão faz. Só gostaria que não confundissem com a questão de uma justiça, de algo que teria uma jurisdição mesmo, sabe? De algo que poderia eventualmente levar ele pra cadeia, e isso não é. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho, era só pra tirar essa dúvida de vocês aí, espero que vocês tenham entendido. Na verdade, trata-se só de uma organização que empresta esses termos jurídicos aí, criando essa falsa sensação de que haveria um julgamento. Algo muito parecido nós temos aqui no Brasil, que é, por exemplo, o Tribunal de Justiça Desportivo, que só é, na verdade, um órgão vinculado à CBF, que é uma associação sem fins lucrativos, em tese, né? A gente sabe como é que funciona, mas que é uma associação que é uma pessoa jurídica do direito privado. Então, por exemplo, dentro desse tribunal desportivo, você tem lá, e ainda tem muito mais do que teve nesse caso aqui, você tem acusação, defesa e tal, só que isso é como se fosse dentro de um clube. Tanto é que, eventualmente, essas decisões do Tribunal de Justiça Desportivo, olha só, esse nome confunde mesmo, né? Parece que é justiça. Não é, e ela pode ser, inclusive, contestada na justiça comum, e isso a gente já teve várias situações. Então é só pra vocês entenderem um pouco mais sobre isso daí, só sobre a natureza dessas coisas que não são, na verdade, jurídicas. Como eu falei há pouco, né, é uma questão que empresta os termos para dar um ar, sabe, um pseudo-juridiquês, um pseudo-direito, por assim dizer. Mas então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui e a gente volta em breve. Quero voltar aqui para comentar ou conversar com vocês sobre a minha viagem para São Paulo. Foi uma viagem maravilhosa. Lá encontrei muitas pessoas, muitos cientistas que eu admiro muito, muitas pessoas maravilhosas que eu conheci e não conhecia. Passei um dia maravilhoso com o Ferrez aqui, ó. Onda Sul aqui, que foi uma tarde de engrandecimento que eu vou levar, sei lá, semanas pra conseguir digerir e talvez, não sei se eu talvez um dia venha falar sobre isso porque é uma questão de mais aprendizado mesmo, sabe? Mas talvez um dia a gente possa trocar uma ideia sobre isso. Pessoal, vou ficando por aqui então e um abraço a todos.